Oi pessoal, meu nome é Natália Alcântara, eu sou nutricionista, especialista em nutrição vegetariana e hoje a gente vai conversar sobre 5 dificuldades que as pessoas têm no processo de transição para o vegetarianismo. A primeira delas é não gostar de feijão. Então, como a gente sabe, o que vai substituir a carne são as leguminosas. Mas existem muitas outras leguminosas além do feijão carioca, que é o que a gente costuma consumir no almoço. Então, se você não gosta de feijão, existem outras possibilidades. A gente não precisa necessariamente comer esse feijão, e nenhum tipo de feijão, na verdade, se você não gosta. Mas é interessante sim que a gente aumente o consumo do grupo de leguminosas, ou seja, ervilha, lentilha, grão de bico, soja ou amendoim. Se você não gosta de algum desses alimentos, isso não vai se tornar um problema. Talvez se você não gostasse de nenhum alimento desse grupo alimentar, se você não gostasse em nenhuma outra forma de preparo, em formato de hambúrguer, em formato de sopa, aí sim a gente precisaria realmente pensar em outro tipo de substituição. Mas se você não gosta de algum desses alimentos desse grupo, a gente pode utilizar os outros ou em outro formato. Outra dificuldade que é muito comum as pessoas relatarem no processo de transição, na verdade nem no processo, é antes de se tornarem vegetarianas, elas têm esse medo, seria não saber cozinhar. A gente vai falar num próximo vídeo sobre será que eu preciso saber cozinhar ou será que eu posso ser saudável sem saber cozinhar? Mas nesse caso aqui já existem vários fornecedores locais que podem oferecer esse alimento vegetariano saudável para a sua alimentação. E vou dizer outra coisa, caso seja algo que você não queira, não seja um mestre cook ou precise de uma pessoa para cozinhar para você, a receita da leguminosa ela vai ser o mais simples possível. Então, se você ainda assim quiser se arriscar e tentar fazê-la, eu garanto que não é algo que vai ser tão complicado. Mas se não for algo que lhe dê prazer, que você queira dedicar tempo para essa refeição, a gente pode terceirizar para alguns fornecedores que oferecem alimentação saudável e vegetariana. Outra dificuldade no processo de transição é a questão de Natália, eu não estou conseguindo encontrar esses alimentos, não está sendo tão prático, não consigo achar no supermercado os alimentos que são vegetarianos. Vamos lá! No supermercado vai ter todos os alimentos integrais e as leguminosas que a gente vai precisar para a base da alimentação. Se você me perguntar queijo e ovo seriam alternativas práticas para esse processo de transição, se você for ovo-lacto-vegetariano, sim. Então, por exemplo, se a gente for pensar num hambúrguer vegetal, numa pastinha vegetal, no tofu, talvez a gente realmente não encontre em todos os supermercados, embora hoje em dia já tenha crescido bastante esses produtos industrializados nos supermercados comuns. Então vamos lá, a base da alimentação você encontra em qualquer supermercado, mas esses produtos diferentes, de fato, não é tão simples encontrar em qualquer local. Então precisa sim de um pouco mais de planejamento, da gente fazer uma encomenda, conhecer quem são esses fornecedores, fazer em casa, comprar o material para fazer, para que a gente possa se munir de alimentos para um plano alimentar organizado. Mas lembrando que sempre o arroz e feijão vai ser o melhor substituto para a alimentação vegetariana, ou seja, para substituir a carne. Outra dificuldade no processo de transição é não aceitar que muitas vezes a gente tem moralmente uma escolha e que culturalmente ou que a nossa memória afetiva ela é diferente. Então, ideologicamente, a gente escolhe que não vai comer mais carne, mas de repente começa a sentir falta da carne. Então, isso é muito comum. Natália, eu resolvi ser vegetariano, mas eu comecei a sentir falta do consumo de carne. Gente, qualquer proibição, ela pode gerar algum desequilíbrio na sua alimentação. Então, se você tem sentido falta da carne, isso é comum porque você passou vários anos sendo estimulado, naturalizando o consumo de carne e de repente resolveu romper com essa prática. Então, quais seriam as alternativas para quando você sente falta da carne? Primeiro, a gente não precisa entrar numa caixinha de sou vegetariano, não sou. Essa transição ela vai ser muito pessoal, então você pode fazer escolhas em refeições ou em dias diferentes para você ir fazendo gradualmente esse processo de transição, pode ser uma alternativa. Outra alternativa pode ser consumir alimentos semelhantes à carne, só que de origem vegetal. Então, quando a gente pensa aí
num hambúrguer vegetal, num estrogonofe de grão de bico, numa lentilha ou numa soja bolonhesa. Então são preparações que elas eram originalmente onívoras, mas que foram adaptadas para alimentos de origem vegetal, que em alguns casos pode diminuir ou saciar a sua vontade do consumo daquele determinado alimento. É muito natural também sentir a falta psicologicamente da presença da carne no prato. Então, é normal, porque imagina que a sua composição de prato sempre foi diferente na sua vida. Então, quando você não olha a presença da carne, ela não vai estar faltando nutricionalmente, mas psicologicamente pode ser que você sinta essa falta. Então, esses substitutos, essas transformações de alimentos podem ser boas alternativas no teu processo de transição. Sentir falta de um determinado alimento é, na verdade, a grande dificuldade que as pessoas têm. Então, sinto falta de comer sushi, sinto falta de comer ovo, sinto falta de comer queijo, de tomar leite. É muito normal. Então, as dicas que eu dei para vocês para a gente substituir a carne também seriam aplicadas para qualquer outro alimento. E lembrem que, na verdade, é um compromisso e uma escolha de você para você. Então, você não precisa justificar o consumo de nenhum alimento para ninguém. Então, se por acaso existe aí uma recaída e você volta a consumir ou consumiu, não acredite que aquilo ali, já perdi, eu não estou conseguindo seguir, então eu vou desistir do processo. A ideia não é essa. É simplesmente ter munição e se estruturar melhor para conseguir fazer esse processo de forma mais tranquila. E outra dificuldade muito presente é a relação com outras pessoas da nossa família, com nossos amigos, nosso companheiro ou companheira, em relação à nossa escolha alimentar. Então, é bem interessante dizer que a gente precisa tratar o não como carne como eu não gosto de cebola, eu não gosto de berinjela, o leite não me faz bem. Então, a gente tem que aceitar a escolha do outro. Então, se tem alguma pessoa na sua família que diz pra você, não gosto de cebola, aí você vai dizer pra ela, como uma cebola porque é muito gostoso, provavelmente não vai acontecer isso. Então, é muito mais naturalizar, na verdade, essa mensagem é muito mais para os familiares e para os amigos, do que para você que está me assistindo, mas é muito mais naturalizar o não como carne, eu não quero comer carne, como escolha pessoal sua que você não precisa justificar para ninguém. Pode ser interessante também tentar envolver essas pessoas. Então, se você pode oferecer uma refeição vegetariana, não precisa nem dizer que é vegetariano, porque eu acho que tem muito preconceito, mas as pessoas podem provar alimentos que a maioria dos alimentos são vegetarianos e as pessoas esquecem. Na verdade, todos os alimentos são vegetarianos, com exceção de carne, frango, peixe, ovo, leite e queijo. Todo o resto são alimentos de origem vegetal. Então, certamente, as pessoas elas consomem muito mais alimentos de origem vegetal do que de origem animal. Então, na verdade, é só mostrar essa realidade para essas pessoas, entender e ter uma base muito fortalecida de que esse processo é um processo saudável, que você não vai ficar doente, que não vai ter deficiência de nutrientes. E tentar acolher essas pessoas para que elas provem também e que sintam que os benefícios que você está sentindo. Então, gente, você já passou por alguma dessas dificuldades? Escreve aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, curte o vídeo, se inscreve no nosso canal e compartilha para quem você acha que pode ser interessante.